Estamos ao vivo! Ao vivo no segundo episódio do nosso podcast de casal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriela. Eu sou o André e hoje a gente vai falar sobre rotina. Alguns amam, alguns odeiam, alguns conseguem manter com facilidade, outros com muita dificuldade. Qual o seu time neste jogo? Meu time é dos que ama e tem dificuldade. Sempre amou ou passou a gostar? Não, eu sempre gostei e antes de casar, ter uma família e ter filhos, para mim era uma facilidade enorme manter a rotina. Acordava 5 horas da manhã, certinho, todos os dias, bonitinho. Ia para academia todos os dias no mesmo horário, chegava no trabalho todos os dias no mesmo horário, fazia as refeições no mesmo horário. Realmente, quando eu te conheci, a tua rotina era exemplar. 5 horas da manhã, levantava, corria, dava uma lida, 10 horas, 9h30, né? Acho que era 9h30, tu deitava, 30 minutos de leitura. E depois a gente deu uma esculhambada, assim, né? Com os fatos da vida. Eu fui uma pessoa que nunca gostei da rotina, porque a rotina para mim era monotonia. Eu nasci no interior, então lá é tudo muito parado, tudo muito igual todos os dias e assim, tudo que eu queria, a maior parte do meu tempo era fugir daquilo, assim, fugir daquela monotonia, fugir daqueles dias sempre iguais, né? E por muito tempo me orgulhei de ter uma rotina onde eu não tinha rotina, onde a minha vida realmente era dinâmica e eu busquei isso, né? E aí aqui a minha primeira pergunta para você, por que as pessoas refutam tanto a rotina? Acho que as pessoas querem novidade, né? As pessoas querem aquela emoçãozinha, o gostosinho de estar sempre fazendo algo diferente. As pessoas não querem... As pessoas acham que rotina é algo limitante, que a rotina te limita quando, na verdade, a rotina é a única coisa que te possibilita ter liberdade real. Porque se você não tem uma rotina, se você não tem uma disciplina das coisas que você faz, você não consegue chegar em nenhum resultado que você espera, né? Você não tem como, por exemplo, fazer uma boa dieta sem uma rotina adequada de alimentação. Você não tem como ter, por exemplo, bons resultados num esporte se você não tem uma rotina de treino. Você não consegue ter um bom resultado em vendas no seu trabalho, no seu negócio, se você não tem uma boa rotina comercial. A rotina é a única coisa que te possibilita ter liberdade real. Qual liberdade? A liberdade de ter o poder de escolher o resultado que você vai colher. Sem rotina, não se tem como escolher. Sem a rotina, você fica com o que sobra, né? Com o que você consegue fazer no meio do caos. Então, o que as pessoas não querem é passar pelo esforço de construir uma rotina que exige esforço. E a construção da rotina, assim, ela é mais fácil para alguns e mais difícil para outros? Isso, por exemplo, pode estar vinculado a temperamento, no sentido de os melancólicos serem mais metódicos, dos fleumáticos não gostarem de muitas mudanças dentro da sua rotina. Como é que isso interfere na construção da rotina? Acho que sim, acho que algumas pessoas têm aptidão natural para a rotina e outras não. Algumas que nascem com algumas características que fazem ser mais fácil de manter uma rotina. Mas isso não é desculpa para não ter uma rotina e nem desculpa para ter uma rotina cravada demais, né? E no mundo que a gente vive hoje, eu acho que o temperamento ele é quase sobrescrito pelo vício em tela, pelo vício em Netflix, pelo vício em dormir tarde, pela má alimentação, pela autocomplacência de eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço ficar acordado até um pouco mais tarde, vendo uma sériezinha, pela autocomplacência de eu trabalhei muito hoje, então eu mereço comer uma pizza inteira às 10 horas da noite, e aí a rotina do outro dia vai pro pau, né? Então, temperamento, que a pessoa nasceu com aquilo, beleza, dá uma direção, é um conjunto de possibilidades. As pessoas com temperamento colérico e de temperamento... O colérico é muito fazelista, né? E aí quando o colérico faz uma rotina, ele faz o checklist da rotina mesmo, pá, 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 pá.
é o melancólico. O melancólico, ele tende a ser aquela pessoa que busca a perfeição, né? Busca algo muito bem feito. Então, na hora que ele se encanta por uma rotina, ele vai dizer, beleza, eu vou cumprir isso aqui para criar um belo resultado lá na frente. Ele se encanta por aquilo que ele faz. O fleumático, né? O fleumático, ele já precisa planejar, ele vai ser aquele cara mais metódico e ele tende a cumprir aquela rotina, o passo a passo daquela rotina. Enquanto um colérico ele já tende a ser mais lista, o melancólico já tende a ter muitas coisas na rotina dele, o fleumático ele já tende a ter passo a passo da rotina, enquanto para o sanguíneo vai ser uma dificuldade, porque o sanguíneo é meio viciado em novidade, né? Ele está sempre procurando algo novo, ele está sempre querendo mudar, tá sempre... Alguém vai chegar, vai falar alguma coisa e ele tende a ir lá e ouvir a outra pessoa ao invés de cumprir a rotina dele, né? Mas nada disso, nenhuma dessas características que eu acabei de falar, faz sentido na vida adulta, né? De um adulto que se preparou para a vida e que tem consciência sobre as suas próprias limitações, seus próprios desafios e sabe quais são os objetivos que quer cumprir. Se você tem um objetivo e precisa de uma rotina, você tem que cumprir dele, não importa como você nasceu, né? E como deve ser, então, a rotina de alguém adulto? Depende. Como que é a tua rotina? Você entende que a sua rotina é completamente diferente da minha? E nós somos casados, nós somos nossa carne e a nossa rotina é completamente diferente. E como a pessoa decide qual é a melhor para si? De acordo com o momento da vida dela? Eu acho que de acordo com os papéis. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que a melhor rotina tem que ser vista de acordo com os seus papéis e prioridades. Por exemplo, a minha rotina de pai é uma, a tua rotina de mãe é outra. Independente de qualquer coisa que aconteça, tu vai colocar as crianças para dormir às 8 horas da noite. Eu, na minha rotina, no meu papel de pai, de provedor do meu lar, muitas vezes 8 horas da noite eu estou saindo do escritório, né? E tá certo ou tá errado? Cara, não tem certo ou não tem errado nisso. Eu acho que tá certo como mãe colocar as crianças para dormir no horário definido, pré-estabelecido, a rotina de sono, né? E tá certo eu também fazer o meu papel, porque existem uma série de demandas da nossa casa que precisam ser cumpridas e precisa de trabalho para isso. Então, qual é a rotina ideal do adulto? É de acordo com os papéis que ele tem, que ele exerce e com os objetivos dele. O cara é empreendedor. Cara, como empreendedor, a rotina vai ser diferente. O cara é funcionário público, a rotina dele vai ser uma. Ele é funcionário de uma empresa privada, ele é CLT, a rotina dele vai ser outra. A mulher é mãe, tem 3 filhos, a rotina vai ser uma. Ela é uma mulher casada, mas não tem filhos ainda, a rotina vai ser outra. Uma mulher solteira vai ter outra rotina, um homem solteiro vai ter outra rotina. Então, acho que isso é de acordo com os papéis, né? Eu lembro, por exemplo, na época que eu era diretor de vendas, fazia parte da minha rotina acordar cedo, treinar, e depois que eu treinava, eu ligava para meus vendedores antes de ir para a empresa. Eu tinha uma rotina de trabalho antes de ir para a empresa, que eu ligava para acordar as pessoas. Aquilo fazia parte da minha rotina diária. Quando eu chegava na empresa, eu já tinha ativado as pessoas. Isso fazia parte da minha rotina, do meu papel de diretor de vendas. Hoje, dentro da minha rotina de empresário, eu tenho coisas que eu faço de manhã antes de vir para o escritório. Todos os dias eu faço as mesmas coisas. Hoje eu incluí outros papéis, né? Hoje eu tenho papel... Antes eu não era, por exemplo, um cristão, né? Eu vivia a vida a esmo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma rotina. Todos os dias eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho e eu reflito sobre ele. Isso me toma 10, 15, 20 minutos da minha manhã antes de fazer qualquer coisa. Faz parte da minha rotina isso. É algo que eu faço sozinho, que tu nem sabe que eu faço. Eu simplesmente acordo, faço, repito todos os dias. Sei lá o que tu pensa, se eu estou enrolando, se eu não sei o que tu pensa, mas eu estou lá, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que tu chegou, eu estava fazendo isso. Né? Tava ali na minha sala fazendo isso. Né? Então, as rotinas estão muito ligadas aos papéis. Quais são os teus papéis hoje que envolvem criação de rotinas, por exemplo? Você tem várias rotinas. Acho que a que dita muita coisa, né? Dentro das prioridades, vai ser sempre a minha rotina de mãe, de esposa, de dona de casa, de chefe do lar, de empresária, de head de conteúdo, de sei lá, voluntária da escola, como é o meu trabalho agora. E tem a minha rotina pessoal, que no meio de tudo isso, às vezes, acaba sucumbindo diante desses outros papéis. Mas a pergunta que eu tenho hoje em dia parece haver um checklist
de rotina que as pessoas, se elas não cumprem isso, elas não estão fazendo bem o seu papel, no sentido, preciso fazer uma leitura espiritual de manhã, eu preciso treinar todo dia, eu preciso ter uma rotina de autocuidado, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar um tempo de qualidade com os meus filhos. Como é que a gente inclui tudo isso? Precisa ter tudo isso na rotina? Como é que a pessoa se organiza em termos disso? Porque a primeira coisa que aparece quando a gente começa a falar sobre esses checklists que parecem meio padrões, né, de rotina é, mas aí você fala isso porque você não fica 3 horas no trânsito, você não pega 5 ônibus por dia. Mas aí, as pessoas estão procurando uma rotina ideal para elas ou as pessoas... Parecia que tinha um celular tocando. As pessoas estão buscando uma rotina ideal para elas ou elas estão buscando se tornar como aquele personagem que elas veem no Instagram? Essa é a pergunta. Porque quantas pessoas estão lá no Instagram e mostram uma rotina perfeita, uma rotina ideal, que acorda cedo e faz tararã, e faz não sei o quê, porque qual é o grande problema? Né? O grande problema é que com o Instagram as pessoas seguem muitas pessoas diferentes. Aí elas querem criar uma rotina com base em todos os influenciadores de diferentes áreas que elas veem, sem perceber que esses influenciadores têm limitações profundas em outras áreas da vida. Então, agora o cara virou cristão, beleza? Então ele está seguindo lá o padre não sei das quantas, que acorda de manhã, lê um versículo da Bíblia e reza um terço todo dia. Ok? Ok. Então ele quer incluir isso na rotina dele. Aí ele tá seguindo o outro cara lá que é fitness. Aí o outro cara que é fitness, ele acorda às 6 horas da manhã e vai treinar e faz um treino pesadão. Aí ele bota lá. Aí ele tá seguindo o outro cara lá que é empresário. E aí esse outro cara que é empresário, ele chega na empresa às 7h30 da manhã e ativa o time comercial dele. Ele, beleza, eu tenho que chegar no meu escritório às 7h30 da manhã e ativar o meu time de vendas. Aí ele tá seguindo o outro cara lá que é um corredor, ele quer correr. E esse cara que quer corredor, ele corre 5 km todo dia, meio-dia. Aí ele quer botar os 5 km no meio-dia também. Só que você entende que isso é impossível, porque ele não percebe que esse cara que está correndo 5 km todos os dias é pobre. Ele não percebe que esse padre não tem uma empresa. Ele não percebe que esse cara que é o gestor comercial da empresa, ele não tem uma rotina espiritual. Ele não consegue ver que a outra pessoa que ele está tentando acompanhar ali a rotina não tem todo o resto da vida dele. Aí quando ele vai analisar todas as pessoas que essa pessoa quer imitar, não tem um filho. Todas essas pessoas que essa pessoa, né, todos os influencers, essas referências que a pessoa quer imitar, não mora 3 horas do trabalho. Então não tem como encaixar recortes da vida de um monte de gente na própria vida, na própria realidade. Então qual é a rotina ideal? A rotina ideal é aquela que cabe na tua vida, potencializando o máximo resultado de acordo com aquilo que você quer obter na vida. Pô, você quer crescer profissionalmente, beleza? Beleza, então, cara, tu tem que ter uma rotina de estudo todo dia. Tem que ter uma rotina de manhã que te permita ter máxima energia durante o dia para executar tudo que você precisa executar. Ponto. Ah, mas é que eu tenho filhos também. Porra, beleza, então tu incluiu aqui um papel. Qual parte da tua rotina que tu vai dedicar ao papel de pai ou mãe? Cara, vou dedicar 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Beleza. Entende que já limitou o espaço? Ok. Aí entra outra coisa, chama de produtividade. Começou a incluir novos papéis, porra, beleza, agora tem papel de... Eu não tinha papel de marido antes. Eu falei, era muito fácil manter rotina antes. Lógico que era muito fácil. Eu vivia sozinho. Agora eu incluo o papel de marido. No meu papel de marido, todos os dias, quando começa o meu dia, eu procuro a minha esposa, eu quero dar um abraço, um beijo nela, eu quero olhar no olho dela, eu quero ver ela, eu quero saber que ela tá bem, eu quero conversar com ela. Todos os dias eu faço isso. Qual é o dia da minha vida que eu não faço isso? Que eu não dou um jeito de te procurar, te olhar na cara, te dar um beijo e conversar nem que seja 5 minutos contigo. Beleza? Beleza? Já me tirou de um outro ritmo que eu poderia seguir. Ok? Ok. Aí eu tenho meu papel de pai. Todos os dias eu dou um jeito de ficar um pouquinho com as crianças de manhã. Beleza? Beleza. Aí eu quero treinar. Beleza? Então eu vou incluir o treino. Aí eu tenho meu papel de empresário. Então eu vou olhar para esse papel de empresário. Porra, só que eu quero ser um bom cristão. Então eu vou botar isso antes de tudo aqui, vou dar um jeito de equilibrar. Então, antes de eu começar a trabalhar, eu tenho pelo menos 5 tarefas para executar. E aí eu tento espremer o máximo possível elas e começa a ficar uma coisa difícil. Então, eu tenho que escolher. Eu queria tomar um banho no gelo todos os dias? Queria. Ia adorar fazer isso. Eu queria correr todos os dias de manhã? Queria. Ia adorar fazer isso. Eu queria ter meia hora para ler? Queria. Mas eu não posso. O que eu posso fazer dentro do que é possível?
Eu posso olhar para os meus papéis e escolher o que eu vou priorizar. O que eu priorizo? Eu priorizo ser um bom cristão, eu priorizo ser um bom marido, por isso eu leio a Bíblia todos os dias, procuro a minha mulher, escolho ser um bom pai, procuro os meus filhos. Se sobra tempo, eu vou treinar, e aí vem o meu papel de empresário, que é quando eu vou para a empresa. E o que você responderia para as pessoas que costumam dizer diante disso que é só acordar mais cedo? Não pode falar palavrão. Não é só acordar mais cedo. Não é só acordar mais cedo. Não é só acordar mais cedo porque acordar mais cedo demanda em dormir mais cedo. Tá tudo bem, eu concordo, tem que dormir mais cedo. Faz parte de dormir mais cedo. Mas, poxa, você vai dormir 20 horas, vai dormir 21 horas, ok? Ok. 21 horas mais 8 horas, vai acordar 5 horas da manhã. Ok? 5 horas da manhã, você vai fazer meia hora de leitura, meia hora de exercício, aí... Se eu acordar 5 horas da manhã hoje, eu não encontro minha mulher. Minha mulher está dormindo, não encontro meus filhos, estão dormindo. Entende? É só acordar mais cedo, beleza? Você consegue otimizar, você consegue encaixar algumas coisas acordando mais cedo. Você consegue encaixar exercício físico e estudo dormindo mais cedo, mas é só isso. Não adianta você acordar mais cedo e achar que você vai conviver com as pessoas mais cedo. Eu tenho meu papel de marido, eu tenho meu papel de pai, eu tenho meu papel de empresário, que eu dependo de outras pessoas. Não importa se eu acordar 4 horas da manhã, eu não vou otimizar o meu papel de marido por causa disso. Se eu acordar 4 horas da manhã, eu não vou otimizar meu papel de pai. Se eu acordar 4 horas da manhã, eu não vou otimizar meu papel de empresário por causa disso. Eu só vou ter que terminar o meu dia mais cedo. E na realidade, terminar o meu dia mais cedo hoje, bota em xeque o meu papel de marido, bota em xeque o meu papel de pai. Porque muitas vezes o único horário que eu tenho para ficar com as crianças é aquele horário ali um pouquinho antes deles dormirem. Então não adianta eu ir dormir 7 horas da noite por causa disso. Não faz sentido. E tem meu papel de empresário. Eu tenho tarefas a cumprir às 5 da tarde, eu tenho tarefas a cumprir às 7 horas da noite. Eu posso tentar dormir mais cedo. Porra, beleza, posso dormir mais cedo, mas tem dias que eu vou dormir mais tarde. E aí eu perco a rotina. Então, o que a gente tem que olhar para a rotina é os papéis que a pessoa tem na vida. E conseguir chegar na melhor rotina possível dentro dos papéis que ela tem. Não existe copiar e colar aqui. A vida de cada pessoa é diferente. A vida de cada pessoa é diferente. Acho que um dos livros, né, que abriu um portal sobre as discussões em relação à rotina, principalmente da manhã, deve fazer 10 anos isso já, foi O Milagre da Manhã. Você acha que o livro em si trouxe algum benefício em termos de conhecimento, de mudança em relação a trazer um olhar das pessoas para essa rotina do começo do dia ou não? Isso já existia antes do livro, né? Isso já existia antes do livro. Já se fala em clube das 5 da manhã muito tempo antes. Né? E aí tem os dois times, né? Tem os empresários grandes que acordam às 5 horas da manhã e eles dizem que todo o meu sucesso aconteceu porque eu acordo às 5 horas da manhã. Beleza? E tem o outro time. Tem a galera que diz o seguinte: eu só tenho sucesso porque eu acordo às 10. Inclusive tem um outro time ainda que diz que o sucesso é feito na madrugada. Que o sucesso é construído enquanto todo mundo está dormindo, é aquilo que tu faz na madrugada enquanto todo mundo está dormindo, em silêncio, aí tu vai acordar cansado, não vai acordar bem. Então, tem opinião para tudo, tem lados para tudo. Né? O que eu acho, o que eu acredito? Né? O que eu acredito que a pessoa não pode se dar ao luxo é de acordar no automático, que é isso que o livro traz. E todas as pessoas, independente de dizer que a pessoa tem que acordar às 5 horas da manhã, independente de acordar às 9 horas da manhã ou acordar meio-dia, o que a pessoa não pode é acordar no automático. A pessoa tem que acordar consciente do que ela está fazendo e apontar o seu dia. Entender qual é a missão dela do dia, assumir aquela missão, escrever as prioridades dela do dia e cumprir a missão. Porque qual é o problema? O problema é que a pessoa acorda, pega o celular, fica 20 minutos rodando rios, vai para a vida sem saber quais são os objetivos dela no dia, sem ter noção do que ela tem que fazer, de quais os papéis que ela tem que cumprir, e aí chega no final do dia, ela começou o dia no automático, ela termina o dia no automático. Aquela pessoa que acordou, pegou o celular no automático, provavelmente ela faz isso porque ela passou a noite rodando 1 hora de rios antes de dormir. Ela não fez uma leitura, ela não fez coisa nenhuma. O cérebro apagou naquela pressão do pico de dopamina.
pum, 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 pum. Quando a pessoa acordou, a primeira coisa que o cérebro precisou foi daquele pico de dopamina novamente. Aí a pessoa começa o dia no automático, não imprime o ritmo do dia, e aí não tem rotina que se sustente. Porque ela não está apontando o dia, ela não está definindo qual é o objetivo do dia, ela está só vivendo. Está só vivendo no automático, o dia começa, o dia termina, ela não sabe nem o que aconteceu durante o dia. Entende que isso é muito luxo? Tu entende que isso é muito luxo? Lá, quando tu era criança no interior, era possível fazer isso? Viver um dia no automático? Não. É impossível. Alguém tinha que ir lá tirar leite da vaquinha. Fazia parte da rotina. Né? Alguém tinha que ir lá cuidar da plantinha todo dia. Entende? Viver sem rotina é um luxo que a maioria das pessoas está se dando sem poder. Isso é um fenômeno recente? Total. Total. Está muito ligado à rede social. Muito, muito, muito ligado à rede social. Muito ligado à tela, vício em tela. Por quê? Se as pessoas continuam tendo compromisso com o trabalho, com a alimentação, com a família. Acho que a pandemia acelerou esse processo de ferração da vida das pessoas, porque antes todas as pessoas, independente de qualquer pessoa, a pessoa acordava de manhã e tinha que ir para o trabalho, né? Então todas as pessoas tinham essa missão, essa tarefa. Acorda de manhã para o trabalho. Era normal já a pessoa acordar de manhã e sair correndo, meio atrasada, ir para o trabalho, pegar trânsito, e meio assim, mas ainda assim, naquele momento de ida para o trabalho, a pessoa estava um pouquinho mais consciente, ela tinha um tempinho de respirar, né? Ela respirava. Algumas liam, né? Era normal ver no ônibus antigamente as pessoas lendo, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia se tu olha para o transporte público, hoje em dia se tu olha para a rua, as pessoas estão aqui, né? Estão totalmente inconscientes, né? Era comum, por exemplo, tu ver as pessoas estudando no metrô, no trem, né? Aqui a gente tem trem, era comum ver as pessoas estudando, escrevendo dentro do trem. Hoje em dia tu não vê mais nada disso. É só tela, 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 tela. E por que a pandemia acelerou esse processo? Porque na pandemia veio a história do home office. As pessoas, a pandemia foi quase como se as pessoas tivessem tirado umas férias obrigatórias, né, que todo mundo ficou em casa fingindo que trabalha. Que a produtividade foi lá para baixo, aí as pessoas fingem que trabalham, aí as pessoas... eu só tenho uma call às 10 horas da manhã. Então aquela pessoa que acordaria às 7 horas da manhã, tomaria um banho, se arrumaria, botaria a sua roupa, ficaria pronta para encontrar o mundo às 8 horas da manhã, agora não precisa ficar pronta, ela só precisa ficar bem da cintura para cima para entrar numa call às 10 horas da manhã. Então a pessoa está de cueca, sem banho, mas deu uma ajeitadinha na cara, jogou uma água na cara, ajeitou os cabelos, está ali pronto às 10 horas da manhã. Então já matou boa parte da rotina. Só que ao invés de acordar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para isso, a pessoa acordou 8h30, quase 9 horas. Só deu um tapa no cabelo ali e, pum, 10 horas está pronta para o primeiro compromisso dela do dia, que foi abrir uma tela. Então ela acordou, ficou rolando o Reels meia hora, tá quase na hora da minha call. Aí dá um tapa na cara, senta na frente do computador, acabou a reunião. Ao invés dela ir falar com os pares, ao invés dela ir para a empresa, circular na empresa, falar com outras pessoas, não. Ela volta a fazer exatamente o que ela estava fazendo antes, que é deitar no sofá e rolar Reels. Aí, deu meio-dia, vou comer alguma coisa. E aí segue aquela vida e a rotina da pessoa é 3 calls para fingir que trabalha e é isso. E para onde está caminhando a nossa rotina? Você disse que o celular, né, a rede social trouxe uma grande mudança para a rotina das pessoas. Para onde a gente está caminhando? Para quem? A pergunta é para quem? Porque a nossa geração, as pessoas de 30 e poucos, estão cada vez mais viciadas. Cada vez mais viciadas. Você acha que é só nessa idade? Porque eu percebo que, inclusive, o movimento dos idosos, né, que tomaram conta do Facebook, inclusive, é que, principalmente eles, por não terem mais um compromisso real com alguma atividade, passam boa parte do tempo deles nas redes sociais. Então, por isso que eu te perguntei, para quem? Porque se tu olhar bem, quem está indo contra esse movimento é justamente a geração mais jovem. Os adolescentes, quando você olha hoje adolescentes que estão começando a vida profissional, que estão começando a entrar na vida adulta, eles estão olhando para nós, adultos viciados em tela, viciados em celular, estão olhando para os velhos viciados em celular, eles estão olhando para aquilo e dizendo, eu não aceito essa vida para mim. Aí tu vai olhar hoje um adolescente de 17, 16 anos, com perfil fechado no Instagram.
Eu vi uma notícia ontem de uma mãe que estava reclamando que ela tinha seus, sei lá, 30 e poucos, 40 e poucos, reclamando que a filha dela disse que o perfil dela era muito cafona, porque tinha muitas postagens e porque ela postava muitos stories o dia inteiro. E realmente, né, todas as redes mais populares dos adolescentes são ou perfis restritos ou redes restritas com 2 ou 3 fotos escolhidas a dedo e sem informação nenhuma dessa geração, do que eles gostam, do que eles fazem, de onde estão. Os pequenos jovens, eles estão olhando para nós e vendo quanto a gente se tornou retardado por causa de rede social. Eles estão vendo isso e eles estão indo para o outro lado, em todas as áreas. Os jovens, os adolescentes, eles estão puxando um conservadorismo absurdo. O jovem adolescente de hoje, se você olha para ele e conversa com ele, e tu tem vários exemplos aqui que a gente conhece. A pessoa não quer namorar por qualquer coisa. Na nossa época, quando a gente era adolescente, todo mundo tinha namoradinho ali, queria namorar só para curtir. Adolescente hoje não faz mais isso. Se é para namorar, ele já quer namorar com uma certa cabeça, já entende que existe um propósito naquilo. A gente não entendia nada disso. Se a gente for olhar, nossa bisavó sabia, nossa avó sabia. Os nossos pais já meio que desligaram disso, nós desligamos disso, as pessoas um pouco mais novas que a gente desligaram total, e os adolescentes, que são os filhos de um pouquinho mais velhos que nós, né? Os adolescentes estão olhando para isso e estão dizendo, eu não quero essa vida para mim. Essa vida que meu pai leva, essa vida que a minha mãe leva, eu não quero para mim. Pergunta honesta, tá? Esses adolescentes têm classe social? Porque ao mesmo tempo que a gente fala sobre adolescentes que querem cada vez mais uma vida social privada, a gente vê uma explosão de crianças, né? De bebês viciados em telas. É só tu ir em qualquer restaurante e ver uma família fazendo uma refeição que você vê que a criança está ali completamente viciada em YouTube, TikTok e essas outras variações. Essa linha de adolescentes que tem puxado o conservadorismo de volta, quem são esses adolescentes? Eu não acho que seja uma questão de classe social, mas sim de valores familiares. Muito mais de valores familiares. São as pessoas que foram criadas, cuja criação foi pensada, que é completamente diferente daquela criação que foi entregue à escola. O pai trabalhava o dia inteiro, a mãe trabalhava o dia inteiro, entregaram a criação para a escola e a escola criou e era isso. Não. Eu vejo isso muito mais naquelas adolescentes que tiveram pai e mãe presente e é isso. Vai vincular isso com classe social? Não. Não é só uma classe social. A gente olha para as alunas da academia, por exemplo. Cara, a gente tem muitas alunas de 18 anos, de 17 anos, 16 anos, que são alunas de baixa renda. A gente sabe, a gente vê o endereço, a gente sabe onde elas moram, elas nos mostram, elas nos falam sobre a realidade delas. São pessoas de baixa renda, mas tiveram uma criação baseada em valores. E elas estão fechadas para o mundo, elas muitas vezes não têm Instagram, elas nos comentam, eu deletei meu Instagram, eu deletei meu TikTok, eu não tenho mais rede social, eu só uso academia. Ou seja, a internet para ela não é um lugar onde ela vai namorar, onde ela vai ver gente, onde ela vai fazer fofoca, não, ela entra na internet para se educar. E essas alunas são alunas de baixa renda, de 18 anos, que foram muitas vezes criadas com bons valores ou encontraram boas referências na internet, então estão se educando. Pega o exemplo, a gente tem o exemplo do Luiz. O Luiz vem de um lar de baixa renda, tinha pouquíssimo movimento no Instagram, na internet dele, ele ficava fechado, estudando, focado, né? Acessava só conteúdo de valor, tinha 18, 19 anos, saiu da casa da mãe dele, com 21 anos está casando. Era um adolescente, um mini adulto. Você está dizendo que, né, essas crianças né, a geração YouTube, a geração TikTok, crianças muito pequenas consumindo isso como uma forma de entretenimento para o descanso dos pais, as famílias que permitem isso não têm valores na criação dos seus filhos? Eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo isso porque, cara, vamos olhar, o que é valor? O valor de um pai e de uma mãe. Porra, eu quero formar bons cidadãos para o mundo.
Ok? Ok. Precisa de 30 segundos. 30 segundos é o que tu precisa para jogar no Google e dizer assim, ó, celular faz bem para criança? Ponto. Já vai descobrir. Já vai descobrir. Entregar o celular na mão de uma criança é a mesma coisa que dar veneno para criança. Tá fritando o cérebro dela, tá fazendo a criança se viciar em altas doses de dopamina na primeira, na segunda infância. É muita informação, é muito estímulo para uma criança. O pai que faz isso seria o equivalente àquele pai da década de 90 que dava um cigarro para a criança fumar. É o equivalente. Vai me dizer que, aí tu vai me dizer, o pai que dava um cigarro para a criança fumar na década de 90, ele não tinha valores? Não, porra, era um filho da puta. Então, qual é o equivalente do pai que dava um cigarro para a criança de 3 anos fumar? Em 2025. É o corte, né? 2025, qual é o equivalente do pai que dá um cigarro para a criança fumar na década de 90? É o pai que dá o celular para a criança. Vamos mudar, né? O pai que dá o celular para a criança. É equivalente. Por quê? Porque tu está viciando a criança num estímulo rápido, sem esforço, que não traz benefício nenhum para a criança, só deixa ela cada vez mais viciada. Então, sim, é uma criação sem valores. Sem valores do pai e da mãe que faz isso. Né? Na verdade, a gente observa muito isso, né? Quando a gente vai em restaurante, a gente tem uma mania, que eu considero uma mania boa, que a gente sempre levou os nossos filhos para o mundo real. Né? E a gente sempre fez isso sem celular, sem tela, sem nada. Então é muito comum a gente estar com as crianças num hotel, por exemplo, no café da manhã, e os nossos filhos estão naturalmente brincando, ou comendo, ou se alimentando como crianças normais, e a gente olha ao redor, todas as crianças estão viciadas no celular, estão na tela, cravadas. A gente vê isso no café da manhã de hotel, a gente vê isso no restaurante, no almoço, né? Onde mais que a gente vê isso? Andando de carrinho. Andando de carrinho. Andando de carrinho, andando de carro. Coisa mais horrível do mundo, às vezes a gente tá andando num parque com natureza, aí tá a criança no carrinho com o celular na frente. Porra! Só para deixar claro, tá? Nós não somos os militantes anti-tela. Tá? Os nossos filhos assistem TV, mas eles assistem sempre em tela grande, tá? E em tempo limitado, né? Em tempo limitado, tempo restrito e sempre em tela grande. Por que a tela grande? Porque eles entendem que aquilo está fixo naquele local. Se eles querem mudar de ambiente, eles não vão carregar a TV junto com eles. Eles não vão carregar a TV junto com o carro, eles não vão carregar a TV na rua ou em qualquer lugar que eles estejam. Então, ou eles estão ali naquele momento assistindo, ou eles não vão carregar aquela tela com eles. Entende? Então, os nossos filhos nunca consumiram tela em celular, em iPad ou qualquer outra tela que seja portátil. Porque isso dá um entendimento para a criança que ela pode levar aquilo para onde ela quiser. Que é diferente da TV, porque assim, existe... E é difícil definir esse limite, né? Entre a criança não ser totalmente alienada, porque existe um mundo muito bonito dos desenhos, dos contos de fadas, das histórias da Disney... que, né, é uma parte importante da infância e da construção, mas saber que aquilo é limitado. Olha, isso começa e termina aqui, é nesse horário, é nesse ambiente, eu não consigo levar isso para o mundo, né? Então, o trabalhar... Existe uma diferença entre o mundo virtual e o mundo real. Exato. Existe uma separação. E aí você conseguir desenvolver a capacidade da criança de lidar com o tédio, né? O tédio de uma viagem de carro sem assistir uma tela, o tédio de esperar um prato do restaurante sem consumir uma tela. Exige muito dos pais. Os pais normalmente não estão dispostos a fazer esse esforço. Por quê, André? Volta para o início da conversa, porque eles estão vivendo no automático. Estão com uma criança ali na frente, eles não estão vendo que aquela criança vai se tornar um adulto. Que é preciso se desenvolver algo naquele ser humaninho, né? É necessário se desenvolver virtudes naquela criança. Virtudes como a paciência. Né? Virtudes como a fortaleza. A fortaleza de... É muito comum, por exemplo, quando a gente tem o caso do Dedé. Né? O Dedé é uma criança que eu treino para fortaleza. Por quê? Porque ele é mimizento. Natural dele. Uhum. Ele é mimizento. Né? Então, quando ele começa a chorar demais, eu treino ele para ele ser forte. Então hoje quando eu olho para ele tá afim de chorar, tá chorando. Hoje eu olho para ele, ele me olha,
respira fundo, ele para de chorar. Ele se organiza já. No automático. O que é isso? Isso é força interna, força pessoal. Ele se organiza. Por quê? Porque desde o primeiro ano de vida dele, eu ensino ele, cara, respira, te organiza. Ele, mas tu não tá deixando a criança ser criança. Porra, é justamente o contrário. Eu estou aproveitando a infância da criança para construir algo que ele vai precisar por todo o resto da vida. Esse é o momento de construir as maiores virtudes das crianças. Quando a neuroplasticidade, quando o cérebro está ali, pronto, aberto, amplo. A guerra que a gente fez, né? Que eu fiz contigo quanto à escola, né? As crianças estavam numa escola e eu estava olhando para aquilo, as crianças estavam ficando... A escola que as crianças estava emburrecendo as crianças, porque as crianças iam para lá para ser criança. Então elas ficavam andando de um lado para o outro, comendo tatu e riscando as paredes, e era isso que elas faziam. Era só isso que fazia o dia inteiro, não existia desenvolvimento de nada naquelas crianças, nada, absolutamente nada. Não tinha uma cadeira para as crianças sentar. Não se desenvolvia paciência, não se desenvolvia motricidade, não se desenvolvia a fala, não se desenvolvia escrita. As crianças não sabiam o que era uma letra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi botar a professora em casa. Daí a gente descobriu, a gente botou a professora homeschooling, beleza? Aí a gente descobriu que as crianças com 3 anos já conseguiriam escrever. Né? Aí a Laura tá com 4 anos hoje, se tu soletra uma palavra para ela, ela escreve com 4 anos. Ela não conheceria as letras ainda se ela tivesse permanecido no ritmo que estava antes. Por quê? Porque tem que haver aqui, do pai e da mãe, uma intencionalidade na educação do filho, e isso tem tudo a ver com o que a gente falou lá no início, que é a rotina. Por quê? Porque se você não tem na cabeça que você tem um papel como pai, um papel como mãe, e você acorda no automático, você vive sem perceber essas coisas simples. Aí você acorda de manhã, pega o celular, leva a criança para a escola, volta, bota a criança para dormir, fica rolando rios até mais tarde, bota a criança na frente de uma tela, vai dormir, acorda de manhã, faz a mesma coisa, tu não consegue nem observar teu filho. Não consegue nem observar a criança para ver que ela poderia estar melhorando em algum aspecto, que ela poderia estar sendo educada em algum aspecto, poderia estar se desenvolvendo em algum aspecto. Por quê? Porque tu enfia a criança na frente de uma tela. Como é que tu vai ver o desenvolvimento do teu filho se ele vive com a cara numa tela? Mas é que aí entra o grande problema que é, os pais colocam uma tela pro filho porque eles próprios querem ficar diante da tela sem preocupação e sem incômodo. Preguiça, né? Aí é preguiça. Pra gente finalizar então, em termos de rotina, o que não pode haver na rotina de um adulto funcional? O que não pode haver numa rotina de um adulto funcional? Cara, tem 2 coisas que não podem haver na rotina de um adulto funcional. Não pode haver desestrutura na noite e na manhã. Você pode ver. As épocas que eu estou dormindo mal, que eu estou indo dormir tarde, porque eu estou cansado, porque eu estou trabalhando demais, são as épocas que eu menos produzo. Eu me engano, eu finjo para mim mesmo que eu estou trabalhando, porque de fato eu estou, mas estou trabalhando errado, porque eu poderia fazer aquilo durante o dia, então eu me torno muito menos produtivo durante o dia. Então a desestrutura da noite, a falta de estrutura na noite destrói a manhã, e aí a falta de estrutura na manhã destrói o resto do dia. A conta e a matemática é muito simples. Tu não estrutura a noite para dormir bem, então tu acorda mal, acordando mal, tu te arrasta no automático pro resto do dia, e aí quando chega no final do dia, tu vê que tem um monte de coisa para fazer ainda, faz de noite, destrói a manhã, destrói o dia e o ciclo se repete. Isso é falta de estrutura noturna, que causa a falta de estrutura matinal. Então a rotina da noite ela é 10.000 vezes mais importante que a rotina da manhã. Essa é a primeira coisa. Quer ser um adulto funcional? Dorme bem. Dorme bem. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa que tem que ter na rotina de um adulto é rotina de nutrição. Rotina de nutrição real. Aí quando a gente fala em nutrição, muita gente vai dizer, então tem que calcular as calorias. Não, cara, não é só isso que nutre nosso corpo. Ao ser humano, se você tranca a respiração de um ser humano, você fecha a boca dele aqui, tranca a respiração de um ser humano, você deixa de nutri-lo com oxigênio, em 3 minutos ele morre. Se você tira a água do ser humano, ele sobrevive entre 7 e 11 dias.
Se você tira o alimento do ser humano, ele demora 25 a 33 dias para morrer. Então, na rotina de um ser humano adulto funcional, o que é mais importante? Primeira coisa, respirar direito. Segunda coisa, se hidratar direito. Terceira coisa, se alimentar bem. Isso é se nutrir. Isso é uma boa nutrição. Aí vem um próximo passo, se a gente for olhar, vamos lá mais adiante. Aí vem a nutrição espiritual e uma nutrição intelectual. Né? Qual é a pior nutrição intelectual que tu pode ter? É ficar rolando rios durante 2 horas por dia. Porque tu só vai ver merda. Né? Qual é o pior tipo de nutrição espiritual que tu pode ter? É ficar rolando rios 2 horas por dia também. Tu vai ver um monte de bosta que vai ferrar com a tua vida espiritual também. Né? Mas, cara, respirar é simplesmente parar e respirar conscientemente algumas vezes por dia. Faz quanto tempo tu não para? Hoje, tu parou alguma vez e respirou conscientemente? Não. Eu fiz isso de manhã. Eu fiz isso quando a gente voltou. A gente estava em reunião. A gente voltou da reunião, eu parei. Tinha 5 pessoas tentando falar comigo e eu fingi que eu estava fazendo alguma coisa enquanto eu só estava respirando. Eu só estava respirando. Eu fingi que eu estava... Tava a Pamela tentando falar comigo, tu tentando falar comigo, tinha mais alguém. E eu estava aqui, eu fingi que eu estava fazendo uma coisa e eu só estava respirando. Por quê? Porque eu precisava respirar, organizar minha respiração. Eu estava no automático, correndo a manhã inteira. Então eu parei e respirei. Né? Aí me hidratei durante o dia, várias vezes, e eu só me preocupei com a alimentação mesmo em 2 curtos períodos do dia. Então, mais importante, respirar várias vezes ao longo do dia, parar e respirar conscientemente mesmo. Encher o pulmão de ar várias vezes. Sentir a vida acontecendo dentro de ti. Se hidratar bem. Comer bem. O que é comer bem? Eu preciso dar da dieta, não sei o que. Cara, come comida de verdade. Comer comida de verdade já tá... Tu já é um adulto funcional se tu come comida de verdade. Ponto. E aí vem nutrição espiritual e nutrição intelectual. Vai pro próximo passo. Mas começa por aqui. Começa respirando direito, tomando água de verdade e comendo. Já vai estar na frente de 99% das pessoas. E aí, automaticamente, se tu respira direito, toma água direito, te alimenta direito, quase que no automático vai dormir melhor, vai acordar com mais energia. E quando a gente acorda com mais energia, a gente não tem a menor vontade de ficar rolando tela de celular. A gente só tem vontade de ficar rolando tela de celular porque a gente está cansado demais, porque a gente dormiu mal outro dia, porque a gente está desidratado, porque a gente está mal nutrido. Entende? Então essas 2 coisas. Estrutura da noite para ter estrutura da manhã e nutrição. São as 2 coisas principais da rotina de um adulto funcional. Todo o resto depende dos papéis que a pessoa tem. A pessoa começa a trabalhar meio-dia, a rotina vai ser uma. A pessoa começa a trabalhar, a pessoa tem o turno da noite, a rotina vai ser outra. A pessoa começa a trabalhar às 7 horas da manhã, a rotina vai ser outra. A pessoa tem que pegar 3 horas de trânsito, a rotina vai ser outra. Vai ser outra. Muito bem, gente. Então esse foi o nosso 2º episódio de podcast de casal. Em seguida, em algum momento, voltaremos com o nosso 3º episódio, falando de algum tema ainda desconhecido. Vamos gravar da Patagônia? Vamos gravar da Patagônia? Não sei. Não sei. Fica aí o desafio. Talvez a gente grave. E se tiver que gravar, vai ser com algumas interrupções, com certeza, que vamos estar com as crianças. Até mais.